Em 2020 nós vamos precisar de um atributo chamado coragem. É absolutamente necessário que você tenha esse atributo neste ano que vai vir. Não só para cumprir aquilo que nós costumamos a prometer a nós mesmos no final do ano, né? Não, eu preciso fazer os meus exercícios, eu preciso ler mais, eu preciso aprender um novo idioma, eu preciso me focar e organizar o meu tempo para que eu não perca tanto, não é verdade? Não é só necessário ter coragem para cumprir isso. É necessário ter coragem para falar a respeito da realidade. É necessário ter coragem para largar a idolatria, para amadurecer e cobrar aquilo que precisa ser cobrado. Muita gente tem medo de dizer o que pensa por ter aquele receio de não pertencer a um grupo, a não pertencer à patota. Não posso falar isso, porque senão eu não vou pertencer a esse determinado tipo de grupo. Aqui no YouTube acontece muito, né? Não vou falar esse tipo de coisa, senão eu perco meus likes, eu perco os meus inscritos. Esse é o pior tipo de covardia que tem. A covardia contra a própria consciência. Não adianta estudar demais, ler muito, ter muita teoria, se quando chega o momento em que a realidade se impõe, você não tem a coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. Porque o grupo encanta. O grupo faz com que a pessoa não pense mais como ela mesma, mas tente agradar sempre o coletivo. Uma das coisas mais importantes neste ano de 2020 é ter a coragem de se tornar um indivíduo e não um coletivo. Eu lembro em 2006, quando o Lula estava lá no seu auge, que estourou o mensalão, se você falasse alguma coisa de deixa o cara trabalhar, não está vendo que a economia está bombando, não sei o que lá, foram lenientes com o mensalão. O que veio depois? O petrolão. Veio o maior assalto que esse país já viu. Nesse ano de 2019, foram construídos os políticos completamente blindados. O caminho para a blindagem dos políticos aconteceu. A segunda instância foi derrubada, Lula está solto, o abuso de autoridade passou, o juiz de garantia vai passar, o relaxamento na delação premiada, a limitação na delação premiada, a dificuldade da prisão preventiva, ou seja, em 2020 nós teremos a festa dos políticos corruptos que vão voltar a pavimentar este caminho para a grande corrupção, que foi freada pela Lava Jato, mas que no futuro retornará com força total com esses políticos blindados. Portanto, é necessário ter coragem para cobrar, é necessário ter coragem para dizer aquilo que precisa ser dito. Hoje, os amigos de Renan Calheiros, os seus capachos lá, como Eduardo Gomes, Fernando Bezerra, etc., os amigos de Dias Toffoli, eles têm aconselhado quais serão os rumos do futuro no nosso país. É não ter medo de ser o primeiro a dizer isso para gente que está completamente cega, completamente tapada pela idolatria política. E para isso eu acredito que nós precisamos orar. Olhar para Cristo também, porque Ele sofreu, Ele escolheu sofrer todas as dores por nós, para que nós, observando o sofrimento de Cristo, não tenhamos medo de dizer aquilo também. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? É o próprio Cristo. Cristo é a própria realidade. Portanto, da realidade não se pode fugir. É não ter medo do deboche, não ter medo de perder a aceitação, não ter medo de ser o primeiro a falar. Porque é assim, meu amigo, a vida vai lá e te destrói inúmeras vezes, para que você entenda que uma coisa importa, que é Jesus Cristo. Não interessa se vai perder likes, se vai perder views, se vai perder inscritos, não interessa, mas aquilo que precisa ser dito tem que ser falado. Tem que ser falado.
Esse é um jeito de encarar a vida, né? Esse é um jeito de você vencer os obstáculos, porque é necessário ter coragem dia após dia. Essa vida aqui não é fácil, de jeito nenhum. Tá? É necessário que você aprenda também, neste ano, construir soluções financeiras. Porque embora em um altíssimo patamar a economia esteja bem, essa melhora da economia, ela demora muito a ser sentida pelo povo. Porque o que você vê de fato é quando você vai no posto de gasolina, a gasolina está a R$5, a carne está um absurdo. Continua muito difícil pagar as contas, o seu salário não chega até o final do mês. É necessário, este ano, aprender a construir oportunidades financeiras. Foi aquilo que eu fiz na minha vida, a minha vida inteira, sabe? Cada uma das coisas que eu precisava ou eu gostava, eu procurava construir uma solução financeira para isso. Então, por exemplo, eu gostava muito de guitarra elétrica, de tocar um instrumento. Fui criando uma solução financeira para que eu pudesse viver disso, ou seja, ser um professor de música. Então comecei a aprender a gravar, construir uma solução financeira para poder gravar outros artistas, discos, etc. Gostava de produzir, etc. Construir solução financeira para produzir outros artistas. Se você conseguir trabalhar com aquilo que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar um dia sequer da sua vida, porque o seu trabalho será o seu prazer. E quantas pessoas, na verdade, passam a vida inteira como escravos, fazendo aquilo que não gostam, tendo uma vida que não queriam ter. Só saem para fazer alguma coisa, passam um dia trabalhando, voltam em casa, dormem, no outro dia acordam para fazer a mesma coisa que não gostam de fazer. E essa é uma vida que eu não quero que você tenha, tá? Eu acho que esse ano também é fundamental voltar um pouco da sua atenção às artes. Eu vou voltar a minha também, vou procurar tocar mais a minha guitarra, que eu deixei esquecida aí nos últimos meses, o que é uma coisa terrível. Quem tem vida, quem tem música, né, tem vida interior. Quem tem vida interior jamais padecerá de solidão, como dizia o Arthur da Távola. E eu tenho me esquecido do meu instrumento e é necessário que eu volte a isso, as pessoas pedem também, e eu convido vocês também nesse ano de 2020 a estudar um instrumento. Vou ver se eu consigo criar uma solução para as pessoas também, de bons professores, oferecer um curso a respeito disso para todos os instrumentos, para piano, para violão, tal, etc. Pegar os professores e oferecer isso para as pessoas. Eu sempre estou pensando em alguma solução para as coisas que eu faço, para as coisas que eu gosto, como foi no Mestres do Capitalismo. Como o Bruno e o Ramiro foram gestores financeiros muito importantes para mim, decidi oferecer esses mesmos gestores financeiros a todas as pessoas por um preço absolutamente acessível. Mestres do Capitalismo não tem mais como você participar e não vai ter ele este ano de 2020. Quem participou, muito bem. Quem não participou, perdeu essa oportunidade aí. Lembrando que para você ter um gestor de patrimônio como o Ramiro, né, você precisa ter uma quantia muitíssimo elevada na sua conta. E no Mestres do Capitalismo nós oferecemos por R$3,20 por mês. A mesma coisa aconteceu com a minha saúde, porque eu preciso malhar, e aliás está dando efeito, né, o treino do Sardinha. Precisava disso e oferecer isso para as pessoas também, para que elas pudessem participar disso junto comigo. O 2020 Sem Desculpas foi um grande sucesso. Muitas pessoas participaram, já estão na comunidade e eu convido você a participar também. O link está aí na descrição. Vamos malhar, vamos melhorar de forma, ter mais saúde, ganhar massa muscular, emagrecer, né? Perder essa gordura localizada e tudo mais. É o link aí na descrição. A minha vida tem sido isso. As coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, assim como a livraria também. Criar soluções financeiras e oferecer isso para as pessoas. Separar o seu tempo para aprender o idioma vai ser fundamental. Separar um tempo para entender os meandros financeiros, ou seja, a poupança esse ano de 2020 você vai perder dinheiro, ela vai render abaixo da inflação. Você precisa saber investir o teu dinheiro, a bolsa de valores e tudo mais.
Tá? Para isso, criei uma solução também, que foi o livro Mestres do Capitalismo, que é, vamos dizer, a pontinha do iceberg do que é o que você tem no curso, alguns conhecimentos mais rudimentares, assim. Mas é um livro interessante, está na minha livraria, para que vocês procurem. Aprender um idioma é fundamental, pelo menos o inglês, você precisa ter. E, infelizmente, do jeito que as coisas estão, as melhoras na economia a longo prazo serão consumidas por políticos extremamente blindados, como eu já disse aqui. Aquilo que Tom Jobim dizia é quase que uma verdade. A única saída para o Brasil é o aeroporto. Então, este ano, eu vou, com os cursos de idioma, ver se é possível oferecer também alguma coisa para que as pessoas se instruam a respeito de vistos no exterior, seja para estudar, seja para morar, seja para ficar em algum lugar, ou seja para poder ter o seu desenvolvimento pessoal. Então, vamos expandir também os cursos de idioma, vai ter inglês, francês, alemão, italiano, espanhol. Vamos ver o que nós fazemos a esse respeito. E é isso. 2020 é um ano que nós precisamos ter coragem, porque não vai ser fácil e o caminho da governabilidade está sendo trilhado para que nos tornemos escravos de Dias Toffoli e do Centrão do MDB. Meus amigos, um excelente ano para vocês. Que nós possamos contar com a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para continuarmos essa luta aqui. Grande abraço.